O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio especial da COP30, número 2, Consumo Consciente, o elo perdido da COP30. E para falar desse tema, hoje aqui no podcast com a gente recebe o Lúcio Vicente, que é diretor-geral do Instituto Acatu, organização pioneira no Brasil há mais de 20 anos na promoção do consumo consciente. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem? Renato, como é que vocês estão? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigado, prazer pelo convite. Oi, Lúcio, oi, Gustavo. Olá a todos que estão nos escutando. Um prazer receber você aqui, Lúcio, vocês do Instituto Acatu. Um prazer, uma honra falando com vocês que são uma instituição aí de renome no tema de consumo consciente. Com certeza vão fazer um papo muito bacana aqui. Sim, bom, e hoje a gente vai falar de um tema que está nas mãos de cada um de nós, né, que é o consumo consciente. Mas o que é, de fato, consumir com consciência é muito mais do que trocar uma sacola plástica por uma retornável. É repensar os nossos hábitos, desde a escolha do produto até o descarte, considerando os impactos ambientais, sociais e econômicos de cada compra. E isso tem tudo a ver com a agenda climática. Afinal, segundo a ONU, mais de 60% das emissões globais de gases de efeito estufa estão ligadas aos padrões de consumo da alimentação, à energia, passando pelo transporte e pelo lixo que geramos. E embora o consumo consciente não esteja oficialmente na agenda da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que acontece em novembro de 2025 em Belém, é impossível discutir o futuro do planeta sem falar sobre como 8 bilhões de pessoas se relacionam com o que consomem. Então, já para trazer o Lúcio e o Instituto Acatu aqui à nossa conversa, Lúcio, nos conta um pouco mais sobre a história do Instituto Acatu, sobre o Instituto, como vocês atuam para promover o consumo consciente no Brasil. Legal, Gustavo. Bom, novamente, obrigado pela oportunidade. Eu lidero o Instituto Acatu há mais ou menos 2 anos. O Acatu é uma organização sem fins lucrativos, de interesse público, criada há mais de 24 anos no Brasil. Eu gosto sempre de trazer o contexto de que o Acatu foi fundado praticamente pelos mesmos fundadores do Instituto Ethos, ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, e a fundação do Acatu surgiu de uma provocação, né, daquilo que já era feito, né, já estava sendo feito pelo Instituto Ethos ali com as empresas, no campo empresarial, olhando, inclusive, para indicadores socioambientais na virada dos anos 90 para os anos 2000, e existia sempre uma lacuna dentro dessa vertente de que, ok, as empresas trabalhando para melhorar os seus processos, para poder ter um melhor impacto, só que falta um fator nessa equação que é o consumidor, né? Quem efetivamente faz a escolha e compra produtos. E dali surgiu a provocação da Constituição para o Instituto Acatu, uma organização que tem trabalhado para promover o consumo consciente há mais de 2 décadas no Brasil. O Acatu tem trabalhado em várias vertentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente está estruturado, né, em 5 grandes eixos de atuação. É uma organização que, ao longo de 2 décadas, também diversificou muito a atuação dentro do campo da educação e comunicação para o consumo mais consciente. Porque, no final do dia, todas as discussões que são estabelecidas, né, principalmente ligadas aos aspectos socioambientais, elas acabam sendo fortalecidas ou enfraquecidas a partir da escolha individual de cada indivíduo. Então, o consumo, ele rege e patrocina, na verdade, muitas dessas mudanças, positivamente ou negativamente, e a gente vai falar também um pouco disso aqui. Falando basicamente dos eixos, né, resumindo um pouquinho
como é que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo. O Acatu é uma organização que foi muito conhecida e é conhecida por estabelecer pesquisas para medir a sensibilidade do consumidor ao longo do tempo. Então, nós temos o primeiro eixo de atuação, que é a instrumentação de dados. Neles, a gente trabalha tanto o âmbito dessas pesquisas, feitas regularmente, pelo menos uma vez por ano a gente tem pelo menos uma pesquisa conversando com esse tema, medindo a sensibilidade do consumidor. E, ao mesmo tempo, a gente também, dentro desse eixo, tem trabalhado para constituir metodologias para melhorar a adesão do consumidor sobre essa responsabilidade, que a gente também vai falar aqui, compartilhada, frente às suas escolhas. Né? Então, o Acatu trabalha no Brasil, majoritariamente, mas também tem atuações internacionais. A gente tem uma ligação direta com a Divisão de Meio Ambiente das Nações Unidas, o PNUMA, e dentro desse trabalho a gente tem desenvolvido também com outras organizações globais metodologias e pedagogias para melhorar o processo de adesão do consumidor com produtos e serviços. Né? E o que isso significa? Melhorar o processo, por exemplo, de rotulagem, como é que a gente dá maior visibilidade das informações dos produtos para que o consumidor possa ter comparabilidade entre produtos e serviços, consiga fazer suas escolhas para além daquilo que é o atributo principal, né, aquilo que basicamente todo mundo olha, que é o preço, além de outras vertentes de atuação para instrumentação de dados. Então, esse é um eixo que a gente tem trabalhado com muito empenho, até para que todo o lado conceitual que a gente trabalha do consumo consciente também seja alicerçado em dados, seja alicerçado também em informações que possam levar à compreensão melhor de como o consumidor está reagindo sobre tudo que é feito nesse campo socioambiental. Outro eixo que a gente tem trabalhado também é de assessoramento empresarial e setorial. A Acatu é uma organização que tem trabalhado para promover com as empresas melhoria contínua em várias estratégias ligadas às questões de sustentabilidade. Ao longo do tempo, a gente trabalhou, por exemplo, ajudando empresas na revisão da materialidade, né, normalmente feita pelas grandes empresas, entendendo quais são os campos materiais, os temas materiais que elas precisam trabalhar para a sociedade como um todo e ainda mais para o consumidor final. A gente tem trabalhado também para promover programas de sustentabilidade setorial. Isso é um diferencial, inclusive, no mundo. Não existe no mundo uma iniciativa dessa, né, onde uma organização de interesse público trabalha diretamente com associações setoriais para montar programas setoriais e evolução coletiva das empresas nessa vertente de poder promover produtos e serviços melhores para a sociedade, né, e, consequentemente, para o consumidor. Então, esse é o eixo de assessoramento empresarial e setorial. A gente tem um terceiro eixo, que é de educação. Então, o Acatu também foi conhecido ao longo do tempo por promover educação de base e também educação para adultos. Né? Educação de base significa estar com professores e alunos nas escolas públicas do Brasil. Ao longo do tempo, a gente construiu um programa chamado Educatu, onde a gente, em 2013, funda esse programa, que é acompanhado de uma plataforma, e essa plataforma se pluga a 20 mil professores atualmente, que bebem desses conteúdos gerados pelo Acatu, promovem seus conteúdos de plano de aula para levar para os alunos, e os alunos também podem, gratuitamente, tudo isso é gratuito, né, tanto para o professor quanto para o aluno, beber desses conteúdos para montar os seus trabalhos escolares. Então, a gente tem um trabalho muito forte com base em educação para promover a sustentabilidade dentro de sala de aula para crianças e adolescentes. E a gente tem feito também uma transição para levar a educação para a sustentabilidade para as empresas, né, atingindo os adultos no campo empresarial em diferentes níveis também de hierarquia dentro das empresas. Um quarto eixo de atuação que a gente tem também é o de trabalho diretamente com governos. A gente não tem uma linha clássica de advocacy, mas a gente tem trabalhado muito nessa inter-relação com governos. Exemplo prático foi dentro da discussão da reforma tributária no Brasil, onde o Acatu foi uma das organizações que participaram das discussões do capítulo que discutia sobre redução de carga tributária para produtos e serviços com impacto positivo socioambiental. Então, reduzir a carga ou eliminar a carga tributária de produtos que têm um melhor impacto. Esse é um exemplo dessa relação direta com governos e, consequentemente, por ser a única organização no Brasil que fala sobre consumo, dentro desse campo de promover melhor impacto, a gente comumente é também chamado para outras discussões ligadas ao âmbito governamental. Então, é uma organização que trabalha muito nessa vertente de aproximação, até para melhorar os aspectos regulatórios no que tange
melhorias no processo de melhor compreensão do consumidor e da sociedade como um todo. E para fechar esses 5 eixos, a gente tem o último eixo, que é trabalhar a formação de formadores de opinião. O que significa isso? Trabalhar para promover melhores lideranças, e aqui num campo bastante expandido, vou falar alguns exemplos disso, para formar pessoas que possam falar melhor sobre sustentabilidade. Então, por exemplo, uma empresa quer trabalhar com influenciadores digitais, quer promover alguma campanha, alguma ação voltada para influenciadores digitais. O Acatu é uma organização que ajuda no letramento, né, no aculturamento desses influenciadores, para que eles possam falar melhor sobre sustentabilidade e não cair no erro do greenwashing, né? Então, muitas vezes a empresa quer contratar um influenciador, o influenciador só conta a parte boa da história, e aí resvala no greenwashing. Então, esse é um trabalho que a gente faz, exemplo prático, né, de poder ajudar empresas a capacitarem melhor influenciadores, mas a gente também trabalha no campo de influência de lideranças corporativas, que é quando a gente ajuda as empresas também a desenvolverem suas lideranças empresariais para falarem também melhor sobre sustentabilidade e, consequentemente, melhorarem suas decisões, né, do dia a dia ligados aos melhores impactos socioambientais. Então, basicamente, esses são os eixos de atuação que o Acatu tem trabalhado e, obviamente, nós temos exemplos dos mais diversos dentro de cada um deles. Muito bacana conhecer toda essa atuação de vocês, Lúcio, bem ampla, né? E acho que consegue pegar vários pontos aí do que a gente precisa para trabalhar de fato esse consumo consciente, né, que vocês tanto trazem, né, como foco do Instituto, porque é uma coisa que está no nosso dia a dia. A gente vive hoje uma sociedade de consumo e que traz muitos impactos, e reverter essa cultura que foi imposta, né, até mesmo para o nosso crescimento econômico, muito atrelado a esse consumo, é muito difícil. Então, tem que trabalhar com influenciadores, tem que trabalhar com empresas, tem que trabalhar com conscientização e educação, tem que trabalhar com dados, né? Então, achei bem legal que vocês fecham, né, o governo também, todos esses elos para ir tentando, né, fazer essa mudança estrutural, cultural que a gente tanto precisa para falar sobre esse tema. E pegando um pouquinho essa frente de dados, né, que você começou falando, eu queria que você nos contasse um pouco, né, sobre quais os principais dados, ou os mais recentes, sobre o consumo consciente aqui no Brasil, né? Como que os brasileiros estão, quais áreas, né, que estão os mais avançados, a alimentação, energia, moda, não sei, né? Que as pessoas se preocupam mais ou menos quando o tema aparece para fazer essas escolhas. Legal. Acho que vale trazer também um elemento importante para esse ponto do nosso papo, que é, nos últimos anos, né, e principalmente com o que a gente viveu globalmente, né, com a pandemia, acentuou muito a adesão das pessoas ao tema de sustentabilidade de maneira geral, né? O consumo consciente, ele é um dos elementos com os quais a gente conversa sobre sustentabilidade. E falando no aspecto de evolução das pessoas no campo da sustentabilidade, a pandemia e, consequentemente, os eventos climáticos que a gente tem presenciado cada vez mais, né, em todo o globo, tem feito com que as pessoas prestem atenção em questões que talvez corriqueiramente elas não prestavam. Então, isso acho que é um lado para conceituar nossa vertente aqui. O que a gente tem percebido, e ao longo das pesquisas que o Acatu tem feito ao longo do tempo tem crescido, é uma adesão e o conhecimento das pessoas em temáticas bastante específicas, né? Então, por exemplo, as pessoas estão associando cada vez mais os aspectos de problemas globais às mudanças climáticas. Então, hoje, não é difícil você puxar assunto com alguém, seja onde for, e falar de mudanças climáticas, as pessoas vão minimamente dar algum exemplo, alguma coisa relacionada a isso. Enchente, o calor excessivo, outras frentes ligadas àquilo que no dia a dia as pessoas percebem. Só para vocês terem uma ideia, alguns temas, né, macro temas que naturalmente eram discutidos pelas pessoas, estão sendo correlacionados cada vez mais com a sustentabilidade, com as mudanças climáticas e, consequentemente, com o consumo consciente. Então, por exemplo, as pessoas estão fazendo agora cada vez mais link com
a questão da fome e desnutrição. Então, fome e desnutrição são temas que aparecem nas pesquisas como muito preocupantes para as pessoas. Mais de 80%, né, quase 90%, das pessoas ditam esses dois temas como sendo inseridos dentro dessa agenda de sustentabilidade e dentro dessa vertente do consumo. Por quê? Porque a gente conversa com outro elemento ali, por exemplo, do desperdício de alimentos. Então, o desperdício de alimentos, ele é um tema que normalmente a gente correlaciona com o contrassenso, né? Que é, você tem muita gente passando fome e, ao mesmo tempo, você tem muito desperdício de alimento em vários eixos de produção e até no processo de consumo final. Além disso, você também tem aspectos voltados para aqueles macrotemas da tripla crise planetária. Então, poluição, mudança climática e perda de biodiversidade. Claro que as pessoas não decoram esses temas teoricamente, né? Mas elas estão, de alguma maneira, correlacionando isso de alguma forma. Então, quando fala-se, por exemplo, de poluição dos mares, águas, rios, elas estão associando diretamente à questão de resíduos, né? A gestão de resíduos sólidos do nosso dia a dia, as embalagens, produtos de maneira geral, quando não destinados adequadamente, vão acabar parando nos rios, nos lagos e, consequentemente, nos oceanos. Então, são temas que são muito próximos a quase 90% das pessoas se preocupam muito com isso. Um outro ponto também, que eu acho que é importante, né, que as pessoas também têm aos pouquinhos correlacionado, isso não é uma regra, mas elas estão correlacionando que mudança climática afeta preço das coisas. Então, quando a gente... Isso não é novo, né? Mudança climática só está acentuando o entendimento disso. Quando você tem períodos de falta de chuva, é natural que você tenha uma perda, por exemplo, de produtividade no campo. Então, você tem uma redução de safras, você tem uma redução de volume de produção e, consequentemente, uma escassez de oferta de produtos que vai levar, obviamente, a um aumento do preço de determinados tipos de produto. Então, as mudanças climáticas, no primeiro nível de emergência, têm aparecido nas pesquisas, e mais de 60% das pessoas estão correlacionando, de alguma maneira, isso, à questão do aumento do custo de vida. Então, o aumento do preço dos alimentos é um elemento importante dentro dessa correlação. E a gente tem visto isso como crescente. Outro elemento é o calor extremo. Então, as pessoas estão percebendo que viver no mundo está mais quente. Então, lugares, por exemplo, eu não sei se vocês estão em São Paulo, mas eu moro em São Paulo. São Paulo, tradicionalmente, né, durante muito tempo, né, para falar mais de um século, foi conhecido como a terra da garoa. E aqui praticamente não garoa mais. E aí, por um elemento fatídico, né, de que você tem hoje muito poucas áreas verdes que geram muito pouca umidade, consequentemente um clima mais seco, e as pessoas têm sentido isso na pele. Então, mais de 60% também das pessoas têm associado o aumento de temperatura, e as nossas pesquisas têm mostrado isso. Sem contar um outro elemento importante, elas estão cada vez mais associando as empresas à responsabilidade, à corresponsabilidade, tanto quanto elas dimensionam isso para os governos. Então, tradicionalmente, a gente sempre critica o governo, mas as empresas estão entrando na conta, porque as pessoas estão associando que grandes impactos ambientais passam também por decisões que as empresas tomam. Então, o tipo de embalagem que colocou no mercado, o tipo de produto que está sendo extraído dos recursos naturais, tipo de produção, o impacto socioambiental. Então, de maneira geral, quando a gente olha o crescimento, né, desses índices, a gente tem uma maior inclinação das pessoas entendendo isso. Então, correlacionando praticamente todos os temas mais do dia a dia, água, energia, o custo desses recursos está ficando mais caro. Então, automaticamente isso tem visto. E o consumo, ele tem uma relação direta com o custo, né? O custo de vida das pessoas. Então, a partir do momento que você passa a correlacionar esses temas com a vida diária, né? E principalmente com o potencial econômico, as dificuldades que as pessoas têm de manter esses recursos, de abastecimento de itens básicos, como alimentação, água e energia, você passa a ter isso. Então, a gente tem visto, sim, um crescimento ao longo do tempo e cada vez mais uma correlação das pessoas com esses temas e com essas outras partes que são responsáveis também por ajudar a diminuir o impacto.
Só um comentário rápido, Lúcio, você perguntou de onde que a gente fala, né? O Gustavo está em Santos, do lado de São Paulo, aí depois ele pode comentar mais sobre as mudanças climáticas que ele vivenciou aí na semana passada. Eu estou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e a gente até fez um vídeo, né? Porque você comentou que São Paulo das garoas. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem muito a questão do, né, que agora está sendo mais comentado, principalmente nesses meses de agosto e setembro, tempestades, né, de poeira que estão cada vez mais recorrentes, justamente por causa, né, desse consumo, dessa uma cidade muito em volta, né, do agronegócio, mas com pouca cobertura vegetal e época de seca cada vez mais intensa, com queimadas. Quando vem aqui o vendaval, fica a cidade tudo suja e as pessoas estão começando a relacionar diretamente, assim como São Paulo, terra da garoa. Vou deixar o Gustavo falar de Santos, né, que ele está lá, mas aconteceu também alguns eventos aí que são recentes e que não aconteciam antes, né, Gustavo? Ah, sim, bom, eu sou paulistano, né? Então, eu tô a parte da garoa aí, eu vivenciei muito quando eu morava em São Paulo, principalmente quando eu era mais novo, né? Que naquela época, sim, a gente tinha garoa o tempo todo em São Paulo. Agora é uma é um clima muito mais seco, principalmente no inverno, né? Que aqui em Santos ainda não tem essa secura no inverno. A gente tem um inverno que chove praticamente todos os dias, mas a gente teve várias tempestades e vento muito forte recentemente, que não era tão comum e agora é algo que acontece todos os anos, né? Então, realmente, a gente percebe a mudança climática já influenciando no nosso dia a dia, né? E, bom, quando a gente fala, né, de mudança climática e quando fala de consumo consciente, por que você acha que o consumo consciente ainda não entrou oficialmente na agenda das COPs, né? Como é que a Catu trabalha para incluir esse debate nos bastidores do evento ou para que, né, não seja passado ao léu o debate do consumo consciente quando a gente fala de COP? Legal, Gustavo. Acho que é uma boa pergunta, porque a gente também, assim que saíram as primeiras cartas, né, da presidência da COP sobre os temas que seriam tratados, a gente reagiu de uma maneira construtiva àquilo que estava sendo construído como narrativa para a COP30 no Brasil. Acho que vale sempre a gente reforçar, e eu tenho dito isso em algumas conversas que eu tenho participado, o Brasil ele é um grande divisor de águas em relação ao direcionamento de várias mudanças ligadas às questões ambientais, e especificamente da COP, né? Porque quando a gente olha lá na ECO 92, a partir das discussões da ECO 92, que geraram-se as COPs 3 anos depois, a primeira em Berlim, em 95, desculpa. Então, a partir de várias provocações, inclusive da própria sociedade civil, dentro da vertente do que estava sendo discutido, levou a essa mudança dentro do modelo do que são a Conferência das Partes, a famosa COP. Então, nós temos, e por isso que eu acredito muito que, apesar de todas as polêmicas, um grande potencial de ser um país que acaba trazendo um ambiente muito produtivo de discussões, por N situações, por um povo que é acolhedor, por uma diversidade cultural, por uma diversidade socioambiental de maneira geral. A gente tem 6 grandes macrobiomas que são exemplos de vários aspectos, né, em relação à concentração. Quando a gente pega, por exemplo, a concentração de biodiversidade no mundo, mais de 20% está concentrada no Brasil. Então, a gente tem uma riqueza natural muito grande, e é por isso que todo mundo olha para o Brasil, mesmo com todas as contradições possíveis ou questões que possam ser questionadas. Falando da questão do consumo, acho que tem um elemento importante quando a gente olha para a movimentação de mudança de comportamento global, geopolítico, né? A gente passou, por exemplo, por um aspecto da tributação dos Estados Unidos para com o Brasil e para com outros países. Mas, quando a gente olha no resultado desse processo, que também é extremamente
polêmico, a gente vê que o mercado rege muitas dessas mudanças de intempestividades que existem, às vezes, de políticos. Então, pode-se falar tudo dentro de uma discussão política, mas o mercado rege efetivamente aquilo que vai ser posto em prática ou não. Então, por isso que, por exemplo, você vê que lá, quando houve a redução de mais de 700 produtos foram retirados da tributação dos Estados Unidos, não é por acaso, é porque existe uma questão de abastecimento de um mercado local, existe todo um processo econômico envolvido, então não é tão simples você dizer que, olha, então eu vou abrir mão desse mercado de fornecimento, porque o Brasil é um mercado fornecedor de produtos agropecuários para o mundo, entre outras vertentes. E o consumo ele tem muito a ver com isso, porque o consumidor final, nos países, ele demanda também, e ele pode ser um grande vetor de mudança política. Então, se, por exemplo, você passa a ter, através de qualquer tipo de mudança econômica política na decisão de um país, isso vai fazer falta na oferta de produtos e vai aumentar o preço e o custo de oferta de produtos, né? Você vai ter consumidores insatisfeitos dentro do aumento do custo de vida e, consequentemente, você tem uma queda de popularidade dos decisores políticos. Isso é uma conta muito simples, né? Quando você tem um aumento de custo de vida, você tem um aumento dentro de vários elementos de inflacionamento de produtos, de preço, você leva a um colapso. E aí, automaticamente, isso é o mundo que todo mundo vive. No consumo, acho que a grande falha que existe dentro da COP, e não só do Brasil, mas da COP de maneira geral, é não colocar essas questões de mercado, que definem, obviamente, oferta e demanda, dentro dessa vertente de poder falar de uma maneira mais pragmática sobre como mudar questões socioambientais. Então, quando você olha, por exemplo, para como mercados poderiam potencializar a bioeconomia de um país, né, valorizando a biodiversidade de um país, você tem uma ampla discussão do que o consumo pode reger de fortalecimento disso. Maneira prática, vou voltar para a questão da regionalidade. São Paulo, estamos localizados na Mata Atlântica. Se você perguntar para paulistanos sobre produtos da Mata Atlântica que ele consome diariamente, dificilmente, arrisco dizer que pessoas vão trazer para você frutas que são extremamente típicas, que inclusive levam o nome de bairros aqui dentro da alimentação diária. Exemplo prático, cambuci. Nós temos um fruto que é endêmico da Mata Atlântica, especificamente de São Paulo. Tem um bairro com esse nome. Ele é extremamente emblemático pelo que ele representa na biodiversidade da Mata Atlântica. E ele sequer é incluído dentro do cardápio ou dos produtos que são comercializados em São Paulo. Esse é um exemplo prático de como a biodiversidade é mal aproveitada. As empresas podem aproveitar produtos da biodiversidade para promover, inclusive, culturas que sejam mais regenerativas e ajudem nessa preservação nativa. O que isso tem a ver com o COP? Tudo. Tem tudo a ver. Porque você está falando de promover a valorização da biodiversidade através da inclusão de cadeias produtivas, de produtos que são, às vezes, ignorados, que fazem parte daquele bioma onde você está alocado. Você tem uma promoção socioambiental e econômica, porque você também tem muita agricultura familiar que pode ser potencializada com esse tipo de promoção de produtos que são praticamente ignorados. E o consumo ele pode regir muito disso. Quando você oferta isso, promove esse tipo de alimentação mais diversificada, promove produtos que vão usar, por exemplo, eu estou falando do cambuci, mas ele pode ser utilizado, estou chutando aqui, pode ser utilizado em outras vertentes, não só na alimentação, pode ser utilizado em cosméticos, em outras vertentes. Então, promover esses produtos da biodiversidade tem tudo a ver com COP, tem tudo a ver com agricultura regenerativa, tem tudo a ver, por exemplo, com o aspecto de justiça climática, de poder promover, por exemplo, a permanência de populações nativas em regiões produtivas, manter uma economia aquecida, fazer uso dessa alimentação que vem de uma alimentação que promove essa preservação. Então, acho que o que está acontecendo? E aí, voltando para a sua pergunta central. A gente olha, às vezes, as COPs sob o princípio muito conceitual. E a gente tem feito essa provocação.
Então, não tem como você falar de mudança climática para as pessoas se você não tangibilizar isso. Como é que você coloca isso no dia a dia? Quais são os temas de coisas que ela faz no dia a dia que tem a ver com mudança climática? Quais são as escolhas que ela faz todos os dias que tem a ver com mudança climática? Pegar o ônibus, pegar meu transporte público, tem a ver com mudança climática? Tem a ver com mudança climática. Individualizar o seu transporte, tem a ver com mudança climática? Tem a ver com mudança climática. Escolher o que vai para o seu prato, o tipo de diversidade que você coloca no seu prato, as escolhas que você faz durante a semana, quando você vai no self-service, quando você vai no restaurante japonês e só pede aquele peixe que você sempre pede, você está monoculturizando a produção. Você está potencializando, às vezes, apenas um eixo de produção. Então, acho que isso tem tudo a ver com a discussão da COP, e a gente tem provocado muito isso. Quando você coloca o mercado, quem rege a oferta, você influencia muito mais, rapidamente, essas mudanças críticas, nas questões socioambientais, do que efetivamente ficar falando só sobre com base em ciência. Então, tem que ter uma junção. E essa é a provocação que a gente está fazendo. Mercados consumidores são, muitas vezes, direcionados por mercados compradores. Quem define a oferta, define o que vai ser comprado. E a partir do momento que você define que o consumo pode apoiar essa mudança em várias vertentes, você está colocando todo o poderio econômico a favor dessa discussão conceitual científica. Então, acho que é um pouco daquilo que a gente está trazendo para a discussão. Deixar o consumo de fora é ignorar a parte prática do jogo, que é, no final do dia, se tudo que está sendo discutido na COP não ser uma decisão na gôndola do supermercado, no momento que eu estou fazendo uma compra no e-commerce, e eu não olho, além do preço, se aquele produto tem um impacto socioambiental, eu perdi o jogo. Então, acho que esse é um pouco da provocação que a gente está fazendo, e acho que existe aqui uma inabilidade mesmo de conectar o mercado a essas questões de impacto. Lúcio, quando você falava, eu fiquei pensando aqui, e pode ser que eu esteja errado, mas uma provocação / pergunta. Você acha que a COP ainda não conseguiu ou não trouxe também esses temas de consumo consciente por uma pressão de fato de mercado, dado que, igual a gente começou falando, né? Hoje o mundo ainda é atrelado ao crescimento econômico, diretamente ao consumo, e grandes empresas regem isso e querem forçar o consumo dos seus produtos, que vão gerar os PIBs, né, dos seus países, que estão diretamente ligados com os governos, né? E fazer essa quebra tem um impacto global muito grande. Não sei se tem um peso fundamental ali para os governos falarem, tá, vamos deixando isso daqui um pouco de lado ainda, vamos deixar no aspecto científico, que é o que a gente consegue ter controle, ao invés de entrar nesses temas que são espinhosos e demandariam uma mudança significativa no caminho que a gente está tendo, mas importante também, né, para o nosso planeta. Total. E aí eu vou falar o contraponto disso, porque existem empresas que são extremamente fincadas nas suas... assim, elas estão estruturadas em defender uma narrativa até a sua morte, e isso a gente pode olhar na história de empresas que faliram porque não olharam para a inovação e transição, seja qual for, né? Tem vários exemplos clássicos de empresas que foram resistentes à mudança e adaptação. O fato é que existem muitas empresas que estão fazendo processo de transição para diferentes mercados. Então, você pode pegar exemplos no campo energético, gente que está tentando migrar e tentando já se preparar para uma mudança que pode ser, às vezes, repentina no comportamento de mercados de consumo. Não estou falando só do consumidor individual, estou falando de mercados de consumo. Às vezes você pode ter um ambiente regulatório que obrigue uma empresa, por exemplo, ou obrigue aquele mercado a se adaptar a regras. Então, isso a gente tem visto no mundo, em vários elementos. Existe sim uma resistência, e aqui talvez exista também aquela grande cortina de fumaça que é criada para que ninguém fale sobre o caso prático, né, de como, por exemplo, determinados tipos de produtos eles impactam negativamente desde a sua origem, desde o processo de captura dos recursos naturais, até o processo do pós-consumo. Então, são produtos que muitas vezes são criados dentro da figura linear. Então, existe aqui talvez uma grande disputa narrativa daquilo que é a visão linear de algumas empresas e lideranças empresariais, né, de que
você captura o recurso natural, você faz uso dele e joga fora, como se existisse fora no planeta Terra. Então, isso é uma visão linear, eu não aproveito nada. Inclusive, a elaboração do que eu tenho ao longo do processo produtivo, ela não pensa em como fazer com que essa escolha que eu faço aqui na parte de elaboração de um produto ou serviço seja circularizada no final do tubo. Então, como é que eu capturo depois o que foi utilizado novamente para ser reinserido? Existe uma resistência, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender também que também existe um processo histórico de utilização de recursos no mundo. Então, o que existe hoje também, quando você olha para as discussões da COP em si, existe uma grande discussão de poderes, né? Hegemonia de poder, grandes continentes e países que durante séculos, para não falar milênios, utilizaram muito dos recursos naturais, emitiram muitas, né? Foram emissores de muito carbono ao longo do tempo, em vários aspectos, inclusive promovendo guerras, promovendo colonizações com base nesse tipo de frente, né, de tentativa de domínio, e ao mesmo tempo você tem, e aí eu vou fazer aqui, eu vou traçar uma linha daquilo que é o norte global e o sul global. Então, o sul global, onde estão os países em desenvolvimento e onde tem um grande crescimento de classe média no mundo, então você também tem todas essas vertentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, países que não beberam do mesmo privilégio de poder utilizar recursos naturais para crescer economicamente e que precisam crescer para poder combater desigualdades sociais e fazer com que a questão do meio ambiente seja, aí sim, uma prioridade, porque o que a gente está falando aqui é quem destruiu todo o meio ambiente durante muito tempo conseguiu evoluir socioeconomicamente e hoje está defendendo pautas ambientais porque depende disso. E outros países que estão defendendo isso. Então, a gente também tem um lado geopolítico aqui, não só econômico. E as empresas têm uma vertente nessa frente. Agora, qual que é o grande pulo do gato? Né? No sentido de que, qual que é o grande segredo dessa narrativa? Qualquer mercado consumidor consciente passa a analisar essas manipulações de uma maneira mais crítica. Então, o trabalho aqui é de muito amplitude de consciência para que as pessoas entendam quem é que está querendo só sobrepor a narrativa para conseguir ganhar ou manter o seu próprio mercado. Né? Eu gosto muito de uma autora americana, não sei se vocês conhecem, a Rachel Botsman. Ela fez um livro em 2004, onde ela escreve, é um livro que eu sempre cito, o nome dele é O que é Meu é Seu. Ela, lá em 2004, ela fala sobre economias colaborativas, inclusive trazendo ali vários exemplos interessantes, por exemplo, do compartilhamento de recursos, né? Você não precisa, às vezes, da propriedade de algo, você precisa daquilo que o serviço te oferece. Exemplo clássico, a Uber, aplicativo, às vezes eu não preciso ter carro, eu posso simplesmente usar o serviço quando me convém. Assim como o grande exemplo que ela usa, por exemplo, da furadeira, né? Você às vezes compra uma furadeira para fazer um único furo e essa furadeira vai ficar durante décadas na sua casa sem utilização. Então você tem um recurso que utilizou vários recursos para ser constituído e você vai deixar esse ativo parado no seu armário até que alguém precise de um novo furo. Por que não compartilhar esse bem como um serviço a ser oferecido? E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque ela usa também o elemento da questão do produtos de uso único, né? Dos descartáveis, como sendo um grande elemento histórico que mudou essa narrativa de durabilidade das coisas. Então, o descartável, e aí a mentalidade do descartável gerou esse pensamento linear. O copinho, seja ele plástico ou papel, se ele é de uso único, ele faz mal. E aí eu estou trazendo isso porque a guerra de narrativas entre plástico e papel existe, certo? Tá, mas o problema não é unicamente o produto, é a maneira como você maneja o resíduo. Então, não adianta nada você ter o mesmo comportamento de jogar na natureza papel, porque você vai também criar outros problemas. Então, a narrativa de curto prazo, muitas vezes, ela nasce com essas empresas que são resistentes. Então, vem alguém e fala, não, plástico é um demônio, vamos ter que construir agora só papel. O problema não é o papel, é o comportamento. Se você jogar todo o papel em corpo hídrico, no rio, você vai criar eutrofização, por exemplo, que vai aumentar a acidez, entre outras vertentes. Então, não existe um caminho simplista para questões complexas. Então, voltando para a pergunta,
as empresas tendem a querer vender o seu peixe, né, vender sua narrativa, e sim, bloqueiam muitas dessas vertentes de evolução para defender seus mercados, assim como os países também estão fazendo a mesma coisa. Então, países também pensam dentro dessa vertente econômica. Trabalhar o consumo como um elemento conscientizador faz com que a gente consiga abrir as mentes e fazer as pessoas não caírem nesse tipo de manipulação narrativa, que levam, obviamente, as empresas a ganharem mais tempo e fazerem com que ninguém se discuta, por exemplo, o que tem que ser discutido. O seu produto faz mal ao meio ambiente, o seu produto faz mal à sociedade, e ele precisa ser remodelado, precisa ser ressignificado, porque já não faz mais sentido o que você conseguiu vender durante muito tempo. Ninguém mais acredita nisso. Eu acho isso. Você quer falar, Renato? Eu só queria fazer um comentário rápido, né? Dois, na verdade, né? Não é só o produto, o modelo de negócio da empresa também, às vezes, é o que faz mal, né? Ao meio ambiente. Você falou do papel e do plástico, eu tive no Fórum de Economia Circular que teve aqui no Brasil, né? E uma pessoa do FSC, né? Que registra, né, a procedência do papel, né? De madeira de florestamento, ela comentou. Gente, não adianta discussão. Se mudar tudo para papel, não tem floresta no mundo que aguente esse consumo desenfreado, né? Então, é realmente saber utilizar de forma mais apropriada os materiais para os produtos em modelos de negócio que minimizem esse consumo e causem um menor impacto, fazendo um gerenciamento do que é gerado, né, para o descarte correto. Mas só um comentário, porque eu achei esse comentário, né, nessa guerra aí, papel, plástico, ela falou, e foi uma bomba, assim, que realmente 8 bilhões de pessoas consumindo tudo de papel, não tem natureza que aguente também, né? Não. Eu ia comentar alguma coisa nesse sentido, mas exatamente quando a gente fala da sustentabilidade no geral, né? Porque a gente vai ter que mudar um pouco o discurso no futuro geral de sustentabilidade para abarcar isso, porque hoje se fala muito de sustentabilidade, mas ninguém pensa em, não, eu vou ter que reduzir a minha produção porque o consumo do que eu estou fazendo é excessivo. Não, vou migrar para carro elétrico, e aí vai acabar o lítio do planeta. Vou migrar para algo que é mais limpo, mas ao mesmo tempo vou continuar essa roda de consumo gigantesca. E isso não é sustentável ao longo prazo. A gente tem um exemplo, você falou também em relação aos países do norte, que tem, né, essa classe média, que é o objetivo dos outros países se tornarem, e não é sustentável também esse tipo de... Eu sempre morei no Brasil, já morei também fora, mas visitando os Estados Unidos, eu sempre fico muito impactado com o nível de consumo que eles têm de produtos, né? Com a quantidade de coisas que praticamente não tem uma utilidade e que são consumidas, que é coisa que vai ser usada uma vez ou que que você conseguiria fazer sem precisar ter aquele produto específico, né? E que traz uma vantagem mínima, mas a gente precisa pensar nessas vantagens mínimas, se elas são realmente vantagens, se vale a pena ter um produto, por exemplo, eu sempre fazia trazer esse exemplo de uma escada específica para pet para ele subir para a cama. Precisa, não precisa? Talvez. Eu acho que não. Você pode tentar alguém colocar o pet na cama, na sua cama, porque é para subir na sua cama. Então, são produtos que não sei se tem a razão, né, de serem consumidos. E eu lembro que quando eu viajava para os Estados Unidos muito a trabalho, a gente tinha você recebeu uma revista da companhia aérea com produtos que você podia comprar. E muitos deles a gente ficava brincando entre nós para tentar achar uma função para esses produtos, né? Total. E eu vou te falar uma coisa, assim, do que você está comentando, Gustavo.
a gente vive, né? Eu gosto muito de um autor chamado Bauman, que ele fala sobre o tempo. A gente está vivendo uma sociedade líquida, né? Onde a gente não consegue materializar, inclusive, os nossos desejos. A gente vive o tempo inteiro desejando coisas que colocam como desejo que a gente tem que ter. Então, essa questão do consumo, aliado a várias estratégias que são constituídas, né? Então, por exemplo, você fala dos Estados Unidos foi baseado dentro de uma mentalidade linear, dentro de uma mentalidade de uso e descarte e compra de um novo. Então, a obsolescência programada, né, que é famosamente conhecida principalmente pelos eletrônicos, que nasceu inclusive pelas lâmpadas, né, as lâmpadas de rua, em que alguém parou para pensar e falou, opa, mas se durar muito tempo eu não vou conseguir vender mais lâmpada. Então, a partir disso, você constrói também essa dependência de comprar sempre algo que você precisa desejar o tempo inteiro. Então, as redes sociais potencializaram isso. Isso não é novo, tá? Porque a publicidade, ao longo do tempo, ela sempre trouxe isso como sendo um elemento a ser perseguido. Então, você consegue uma coisa hoje, amanhã é outra, mudou o desejo, né? Então, você não tem mais o aspecto de durabilidade das coisas dentro daquilo que você efetivamente precisa. É por isso que hoje as pessoas, através de um clique no celular, elas compram uma esponja no formato de porquinho, que canta My Way, do Frank Sinatra, porque ela achou legal e alguém falou que isso é bacana e isso é fundamental ter. E aí ela vai clicar, apertar um botão, essa esponja de lavar louça vai sair do outro lado do planeta, vai ser ativada em 5, 6 modais, né? Tipo, vai de carro para um lugar, vai do porto para um lugar, vai de trem para um lugar, vai de carro para um lugar. Então, assim, você movimentou o mundo inteiro para te entregar uma esponja de lavar a louça, que canta My Way, de Frank Sinatra. Assim, é um exemplo esdrúxulo, mas, assim, qual é a necessidade efetiva que a gente tem para isso? E é o desejo efêmero mesmo. A gente está vivendo uma sociedade de desejos efêmeros. Então, nada é suficiente. Eu compro algo e preciso novamente procurar outra coisa para comprar. Eu preciso comprar isso, gente. Patologicamente falando, né? Se você pensar na doença que isso é o consumismo. Você não é feliz se não comprar coisas. E essa é a máquina que faz com que a gente passe a olhar, inclusive, para marcas que promovem isso. As pessoas perguntam às vezes, mas quais são as marcas? Eu não gosto de falar marcas, mas se você for pensar, por exemplo, em algumas marcas que se preocupam com o pós-venda mais do que o pré-venda, então se preocupam em te fidelizar como manutenção progressiva, como coisas que vão fazer as coisas durarem na sua mão, se preocupam em fazer uma troca, dando desconto daquilo que você está entregando para ter um desconto para um novo. Então, assim, eu tenho a preocupação de recuperar o que você usou para poder reinserir aquilo novamente na cadeia produtiva e vou te dar um desconto no novo. São iniciativas que ajudam a gente a adequar melhor isso. É ilusão a gente achar que as pessoas não vão parar de comprar. Elas não vão parar de comprar, e ainda mais dentro dessa ascensão da classe média que tende a crescer no mundo. Mas o ponto é revisar o que nos incita a comprar. Muitas vezes esse processo ele é aproveitado pelas empresas, e quando você tem consciência, você passa a rever isso também como sendo algo a colocar para a vida. Será que eu preciso disso? Ou será que se eu comprar esse produto, isso está fazendo bem para mim, está fazendo bem para a sociedade, está fazendo bem para o meio ambiente? É um produto que tem comprometimento? Essa empresa está comprometida em fazer alguma coisa? E talvez acho que um elemento muito, muito importante, eu vejo muito nas redes sociais as pessoas relativizando as coisas, né? Relativizar é você ver um bom exemplo e aí vem tentando minar aquele bom exemplo como, mas isso não adianta nada, essa empresa está fazendo para vender tanto quanto a outra. Mas se a gente pensa sempre em relativizar boas soluções, a gente nunca efetivamente avança para a melhoria contínua das coisas. Então, voltando no ponto do Renato, as empresas que se valem do desconhecimento dos consumidores, dos mercados compradores, de quem decide comprar produtos, elas usam exatamente dessa narrativa truncada de vou relativizar o assunto, vou relativizar o tema. Então, não é só sobre mudar drasticamente, mas é também transicionar o nosso comportamento para que nossa escolha seja cada vez mais positiva com melhor impacto, que é um pouco do que o Acatu promove teórico na prática, né? Assim, a propósito é muito fazer a revisitação dessa escolha
para que ela tenha uma significância. Assim, ela tem que significar uma mudança efetiva de potencial para você. Não adianta você comprar alguma coisa que vai durar alguns segundos na sua mão de desejo, depois você não vai querer mais. Então, tá errado, né? Nos Estados Unidos, como você mencionou, quando a gente olha um índice que todo ano sai, do Global Footprint Network, que mede a quantidade de dias em que a gente já consumiu o suficiente, consumiu aquilo que seria necessário para a natureza se regenerar. Então, quando a gente olha desde 1970, tem sido medido esse índice, que vai fazendo com que, olha, até essa data a gente já consumiu o que a natureza consegue se regenerar em um ano. Então, de 71 para cá, desde quando esse índice começou a ser medido, a gente já alcançou o mês de julho. Então, quando chega nesse ano em 25, o dia de sobrecarga da Terra foi no dia 24 de julho. Então, no dia 24, a gente já consumiu aquilo que seria necessário para um ano de regeneração da Terra. Então, a gente já entrou, a partir do dia 24 de julho, no cheque especial, está consumindo o cheque especial da Terra. E os Estados Unidos têm ali uma política de consumo linear que promove, se a gente escalasse, por exemplo, o comportamento de consumo de um americano para o mundo, seria necessário 5 planetas Terra para suprir a mentalidade de consumo que os americanos têm. Se todo mundo seguisse, hoje, a média de consumo de um norte-americano tem essa vertente de cálculo. 5 planetas Terra é o que efetivamente precisaria ser necessário para que todo mundo pudesse ter o mesmo padrão de consumo norte-americano. Então, é insustentável. Não dá para a gente olhar para isso e achar que isso é um modelo viável, porque não é. Não, com certeza, Lúcio. Acho que o tema, a gente tem que repensar muito essa nossa lógica, nossa sociedade, igual a gente começou falando, né, uma coisa cultural, e essa é a dificuldade em tratar, né, o consumo consciente, porque exige uma mudança de pensamento que vem sendo imposta desde a Revolução Industrial na nossa sociedade. E fazer essa mudança com as forças nacionais, as empresas, enfim, cada vez, né, com a manipulação das narrativas conforme o que interessa, né, é muito difícil. Mas, felizmente, temos o Instituto Acatua aqui no Brasil, vocês fazendo um trabalho maravilhoso, e pessoas, né, tentando trazer essa consciência, e igual a gente falou, o episódio aqui é um foco, né, a gente trouxe esse tema, principalmente por causa da Copa, porque é onde os olhos vão estar focados, né, daqui a alguns meses não, porque o episódio vai perto da Copa, né, então daqui em breve, né, no evento, e que a gente tem que começar a trazer essas discussões de consumo para esses eventos de grande força, né, no âmbito internacional, como uma COP. E para a gente poder fechar aqui, então, Só um pode adendo, Renato. Não só para os grandes eventos, mas para a grande discussão geral, né? Com certeza, com certeza. E para a gente fechar aqui nossa conversa, respeitando o horário de todos aqui, né? Já está quase 10 horas aí, a gente manter dentro do que a gente programou. Só queria saber uma mensagem que o Acatu levaria para a COP30. Né? Não sei se vocês, com certeza vocês estarão presentes, não sei se vocês vão participar de algum painel ou estarão em alguma discussão, né? Mas que mensagem que vocês levariam ou vão levar para a COP e o que cada pessoa pode fazer hoje para ser parte da solução? Para a gente fechar aqui. Legal. O consumo promove impacto. E ele pode ser positivo ou negativo. Vai muito de como a gente pode trazê-lo como uma grande solução, né? As pessoas têm dito que o consumo tem que ser reduzido, mas se você promover o consumo de produtos que podem fazer melhor para o meio ambiente, isso pode potencializar muitos os resultados. O que a gente está levando para a COP é fazer com que o ambiente de mercado e consumo possa jogar a favor de todas as agendas que estão sendo discutidas na COP30. Não dá para ignorar o fato de que tudo que está sendo discutido em salas qualificadas de debate se perdem todos os dias quando um produto passa pelo caixa do supermercado sem nenhum tipo de comprometimento das empresas, do governo e do consumidor.
Então, para combater muitas das frentes que vão ser discutidas na COP, o consumo precisa ser um elo principal de debate, porque é ele que financia e pode ajudar a financiar muitas dessas soluções. O mercado rege essas mudanças e, consequentemente, todas essas agendas que estão sendo discutidas ali podem ser fortalecidas por mercados consumidores mais conscientes. Acho que esse é o elemento que eu trago também como reflexão, porque no final do dia, todas as nossas escolhas patrocinam o mundo onde a gente vive. Então, acho que é muito importante que as pessoas saibam disso. A sua escolha individual, somada à minha escolha individual, já é algo muito impactante dentro da vertente de escala do que pode se transformar também o convencimento de outras pessoas a participarem também desse tipo de comportamento. Perfeito, Lúcio. Então, eu queria agradecer sua presença, sua participação, vocês aqui do Instituto Tocatu, e deixar o convite para voltarem mais vezes. Esse tema é amplo, tem muita coisa para a gente conversar, sempre debater, e que é de interesse de todo mundo. É um tema que, acho que quando a gente começa a trazer, as pessoas sempre gostam, porque ele provoca muitas reflexões, né, nas pessoas, na gente, e está em todos os âmbitos da sustentabilidade. Então, agradeço a todos que nos escutaram, nos viram, e sua presença novamente. E até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, Lúcio. Só dar um adendo, que o livro da Rachel a gente viu na pós-graduação, Renato. Teve uma matéria que o pessoal falou, inclusive, os exemplos que ele deu da furadeira. Os exemplos eu lembrava, mas o livro eu não lembrava a autora. E aí, só, né, também agradecer o Lúcio, né, agradecer todo mundo que está nos escutando. Esse aqui é o segundo episódio dessa série especial sobre a COP que a gente está fazendo agora nesse mês de novembro. E falar novamente... Não, agora deixa eu voltar. E agradecer o Lúcio, agradecer os ouvintes, pedir as 5 estrelas, o like e essas coisas que a gente sempre esquece de pedir, e dizer que aqui o conhecimento é sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.